Criança consagrado. Reactzinhos, meus nobres. React, vídeos de reacts. Essa aqui, sabe, essa é a playlist que eu vejo os vídeos. O link de descrição de todos os vídeos dá pra você ver essa playlist. Enfim, esse vídeo tem palavra-chave e é isso. Vídeo cartoonizando como sempre. Bem, acho que esses são os vídeos que eu vou reagir esse mês. Então é isso, minha gente. Até. Vamos começar o show de horrores. Olá, nesse vídeo vamos fazer blasfêmias e falar mal de desenhos bons, agregando os episódios que claramente não foram a melhor parte do desenho. E mano, o último é tão ruim que genuinamente me fez parar de ver o episódio quando criança. E eu sei que vocês também. Mas no primeiro da lista temos os Padrinhos Mágicos, com o episódio Viver Vale a Pena. Primeiro eu... Pera, aquele episódio Viver Vale a Pena é aquele episódio que o Tim deseja nunca ter nascido. Aquele episódio porque o merda sabia, mas tá ok. Não, o episódio toda a história é foda. Mesmo assim, eu acho que é muito fora do tom de Padrinhos Mágicos, mas ok. Sei o que você deve estar pensando, mas os Padrinhos Básicos teve uma pancada de episódios ruins. Você não pode escolher só um, e você está certo, ou certa. Por isso eu peguei um episódio da temporada que o desenho era bom. Oh yeah, comecei dizendo que o desenho era bom só pra cagar dele logo de cara. Tapinha nas costas por isso. Antes do desenho virar um modo da Nickelodeon espremer tudo que tinha para se espremer e o seu criador usar sua fama para roubar dinheiro de seus fãs, o desenho era muito bom. Eu sempre achei ele de... o criador dos Padrinhos Mágicos é criminoso. O criador dos Padrinhos Mágicos é um merdeiro nesse mundo, já viu? Mas... se você quer que eu faça reaja um vídeo no match dos criadores dos Padrinhos Mágicos, eu aceito, mas tem que ter bastante like, bastante comentário falando para eu reagir esse vídeo do criador dos Padrinhos Mágicos, que é o maior merdeiro que esse mundo já viu. Mas eu vou reconhecer o mérito onde se deve reconhecer e dizer que o desenho já foi muito engraçado e elaborado quando queriam. Assim, eu peguei todos os episódios da era boa do desenho, então todos os episódios ruins que o desenho teve mais pra frente não contam. Sacou? Porque eu saquei. Agora saca que estamos todos sacados. Dá uma sacada na segunda sacada que eu tive. Mede, para com isso. Está enchendo o meu saco. Que sacada legal. Menino, o que tu tá fazendo? Tu estragou minha piada? Vale lembrar que esses são os episódios que eu pessoalmente não curto. Eu não posso simplesmente pegar uma lista aleatória e fazer um vídeo em cima, porque eu não vou conhecer o desenho para eu dizer com certeza se o episódio é ruim e tal. Então, espero que entendam que eu não vou colocar Alan Gregory no vídeo, porque eu nunca vi o desenho e eu não vou tentar vê-lo para poder entender. Talvez outro dia, quando eu estiver bêbado. Mas isso dizer que a vida de todo mundo seria melhor se você não tivesse nascido. O quê? É uma lição terrível que você jamais deveria dizer pra ninguém porque isso pode destruir a vida da pessoa? Que bom que você concorda comigo, já que esse episódio inteiro não passa dessa, entre várias aspas, lição. E era pra ter um final feliz, acredite ou não. É isso, esse é o episódio. É fora do tom pra caramba. Tipo, imagina. Quem fala pra você. Então, acabei de ver o futuro aqui, eu percebi que você é um merda. Para o quê? Se a vida de todo mundo que tu conhece seria 1000 vezes melhor se você não tivesse nascido. O que eu faço? É uma lição depressiva pra caramba. Tipo, é um desenho infantil. E isso aí só mostra, sabe? Só pra mostrar que o Tim é vilão. Entendo que ele não é tão vilão assim. Mas sério, esse é um desenho muito depressivo. E uma coisa que você não deve falar pra ninguém. Se você tem um cachorro, não fala pro seu cachorro. Que minha cachorro tá dormindo na minha cama agora. Não fala. Não fala pro seu amigo. Não fala pra você. Porque isso é uma merda. Episódio sobre como o time começa a fazer bons atos para outras pessoas com o objetivo simples de receber agradecimentos. E mesmo que ele tenha feito coisas boas, ninguém se importa, aparentemente. Aí ele deseja que não exista, porque assim iria dar uma lição a todos que a vida de todos seria ruim se ele tivesse sumido. E acontece que, na verdade, é o oposto. No episódio que parece que veio direto de The Twilight Zone, nos é mostrado de pouco em pouco como a mera existência do personagem, que era parceiro gostável da situação, fazendo a vida de todo mundo significativamente pior com ele por perto. Seus pais são milionários, com a filha atriz, Crocker é musculoso e professor de Harvard, seus amigos têm uma vida muito melhor sem o time segurarem eles e muito mais. Isso nos é mostrado pelo George, que está achando isso muito engraçado. Oh, claro, isso é histérico. Aí o time decide... Tá chovendo. Só pra entrar aqui. E de que era melhor ele continuar nascendo, saindo do inferno e voltando para a Terra. Mas depois de mudar de ideia, ele decidiu ir pro inferno, porque seria melhor para todos. Oh, que bonitinho. Ele prefere morrer e deixar a vida de todo mundo melhor. Mas aí ele volta para a vida porque o George disse que o sacrifício que o time fez ele ser uma boa pessoa. Mas que
É um episódio onde o personagem principal, criança, decide que morrer e ir pro inferno era melhor para todos. Isso é insano! Agora, toda vez que você ver o desenho, você vai ter no fundo da sua mente que a vida de todos é uma merda por causa do personagem principal que escolheu causar mal aos outros ao invés de insistir em não existir. É um episódio de péssimo gosto que só serve pra fazer com que a gente pare de gostar do personagem principal. Não tem um motivo pra eles terem feito isso. Você só sai do episódio com raiva. É tipo aquele episódio de Apenas um Show, onde Mordecai e Rigby quase se matam para comprar um hambúrguer super raro e o Benson rouba o último e come na frente deles. Tipo, por quê? A única coisa que esse episódio fez foi É fora do tom, é uma lição péssima e é só feito pra encher de altinha. Exatamente, é só feito pra encher de altinha e pensar nisso. Não que o Tim seja um exemplo de protagonista, etc. Mas esse episódio cagou a vida de todo mundo, é complicado. fazer odiar o personagem. Mas pelo menos em Apenas um Show aquilo é visto como algo ruim. Os poderes gnósticos continuam sendo algo ruim que o time existe. Essa é a pior lição que eu já vi em um desenho infantil. E o fato que isso saiu é super bizarro pra mim. E é por isso que eu gosto de desenhos de qualidade como Jovens Titãs em Ação, episódio Waffles. Jovens Titãs em Ação. Eu não estou com raiva, eu estou desapontado. Certo, um pouquinho de raiva. Eu passei anos falando bem de você. Não, Jovens Titãs em Ação é algo à parte. Eu já fiz review de Jovens Titãs e realmente esse episódio é uma tremenda de uma merda. Não, sério, eu gosto de Jovens Titãs em Ação, eu gosto de Jovens Titãs em Ação. Cara que eu nunca vi o clássico, mas eu gosto de Jovens Titãs em Ação. Porque realmente, mas como Jovens Titãs em Ação, tem episódios muito merdas como esse. Episódios muito merdas, o Beck defendeu, porque sim, tem episódios de Jovens Titãs em Ação que são incríveis. São incríveis, episódios de Jovens Titãs em Ação são maravilhosos. Mas esse episódio, bem, é uma palavra, literalmente, um episódio gira então de uma palavra, E eu não vou negar, eu era uma criança retardada e eu gostava desse episódio. Mas hoje em dia eu vejo que isso é uma merda sem tamanho. Dizendo que você era bom, e depois disso você me dá uma dessas e me faz parecer um trouxa por não ter visto o episódio da primeira temporada e meio que iria acabar com todos os meus argumentos ao seu favor. Eu vou ser sincero e dizer que eu não tenho problemas com Jovens Titãs em Ação. Eu só acho que ele é meio que uma paródia de Jovens Titãs, feito por pessoas que realmente entendem a desse. Exatamente, Jovens Titãs em Ação é uma paródia. É basicamente o mesmo, não é o mesmo universo de Jovens Titãs clássico, não. Ele é uma série de comédia de Jovens Titãs e tipo, tem vários elementos de Jovens Titãs clássicos, é isso. Por isso do montão de referências e tal. Sem contar o tanto de momentos que realmente foram feitos com carinho. Como todo o episódio 40%, 20%. Vou dizer que isso não é da hora. Eu te desafio a dizer. Por isso, eu diria que esse desenho é bom. Mas tem momentos nesse desenho que realmente me fazem questionar se ele realmente deve ser considerado bom. Exposing the website that feels so illegal to know. Now you can build that app you were thinking of. Meet Eu diria que esse desenho é bom, mas tem momentos nesse desenho que realmente me fazem questionar se ele realmente deve ser considerado bom. Meu Deus, finalmente! Foi exatamente o que eu disse quando eu acabei de ver esse episódio, porque eles conseguiram. Eles realmente conseguiram. Eles inventaram viagem no tempo, mas ao invés de ser para o passado, eles fizeram um episódio todo, onde 11 minutos parecem uma hora. Sabe aquele exercício que você tem que ficar parado nessa pose? Sabe que isso faz ver o tempo de um modo mais lento? É tipo esse episódio. Waffles é tão estúpido, mas tão estúpido, que deixa de ser um episódio estúpido e fica apenas irritante. E sim, eu sei que era o propósito dele, mas não tem como fazer um episódio estúpido com algo menos repetitivo e irritante? O episódio todo é só isso. Isso o quê? A palavra. O episódio é só uma palavra. Ele conta como os dois personagens mais idiotas do desenho, onde eles ficam falando a palavra waffles e nada mais o episódio todo. E quando eu digo todo, é todo. Tem uma música que eles cantam com waffles sendo a única palavra, que se não fosse por esses lo-fis que eu escuto de fundo, essa música ficaria na minha cabeça. E agora, eu vou torturar vocês com ela. E aí, irritante? Agora se liga que eu tive que ouvir isso por 11 minutos e você entende um pouco. Eu gosto de Jovens Titãs clássicas de ação. Cresci com esse desenho, mas o vídeo realmente se é uma merda. E eu gostava dessa música quando é uma criança idiota. Ok. Por que de odiar tanto esse episódio? De fato, eu diria que esse episódio dá meio que uma má impressão a todos aqueles que verem pela primeira vez. Sabe quando você acha que algo não é tão ruim quanto parece, mas aí certa coisa faz exatamente o oposto e você fica com cara de besta? Ah, mas Jovens Titãs em Ação não é só peidos e barulhos sem motivos.
E é assim que eu me senti falando desse desenho. Ele tem episódios bons, só que esse não é um deles. E antes que digo, é um desenho pra crianças, não pode ser criticado, eu vou dizer que Bluey existe, então não tem desculpa para fazer um episódio estúpido só porque é pra crianças. E às vezes, até coisas pra adultos não são boas, então não tem como esse ser o argumento, tipo American Dad. Às vezes coisas pra adultos são extremamente muito mais infantis que coisas pra crianças. Como Bluey, que é algo pra criança, mas extremamente maravilhoso, ou é completamente diferente, como alguns episódios de American Dad, que é simplesmente a coisa mais infantil do mundo, mesmo sendo para adultos. Filosofia! Episódio American Funk. Não. Tirem da cabeça que American Dad é uma cópia de Family Guy, porque não é. American Dad tem uma comédia diferente, não tem flashbacks e os episódios são muito menos cínicos que Family Guy. Eu sei que eu posso ser a minoria aqui, mas eu prefiro... Realmente, American Dad é muito diferente desse Family Guy. Tipo, American Dad olha, tá na tela o principal diferencial de American Dad, o ET. E não é só isso, o American Dad realmente é completamente diferente do Family Guy. Family Guy é uma comédia muito cínica, é uma comédia muito... Ambos são comédias chocantes, mas American Family Guy é uma comédia muito... foca muito no pesado, tipo, sabe quando uma coisa é tão pesada que que tira o impacto e vira engraçado? Então, Family Guy trabalha com isso. O negócio é tão pesado que deixou de ser pesado e tornou-se engraçado. American Family Guy trabalha com isso. Já American Dad foca mais em fazer uma comédia com coisas um pouco pesadas, mas uma coisa mais criticando mais o governo. Tipo, como falar, Family Guy critica tudo. American Dad critica mais o governo, Estados Unidos, etc. É basicamente isso. Esse é o resumo. Eu prefiro muito mais American Dad do que Family Guy. Eu sempre tentei entender o desenho pelo modo que eu imagino as pessoas trabalhando nele. Talvez porque eu me anime e eu não seja uma pessoa real. Eu sempre tenho os dubladores e escritores rindo fazendo cada episódio. E grande parte das vezes eu consigo ter mais uma simpatia aos criadores e escritores quando eu realmente tento entender o porquê de cada coisa. American Dad é isso. Ele tem um monte de episódios sérios, enquanto ao mesmo tempo tem pessoas que querem fazer piadas para si mesmo. Eu sinto que American Dad é meio que um desenho feito para pessoas quando não tem um chefe dizendo o que elas precisam fazer. Por isso tem piadas engraçadas, Roger é hilário e tem episódios genuinamente assustadores, coisa que falarei na semana que vem com o próximo vídeo. Junta tudo isso e você tem um desenho realmente bom. Eu diria até que tem mesmo coração que os episódios clássicos dos Simpsons. Pessoas tentando coisas novas, quando ao mesmo tempo se divertindo fazendo o desenho. No final das contas, American Dad é bom. E por isso eu não tenho a menor ideia como eles conseguiram lançar um episódio tão universalmente odiado quanto American Funk. Esse episódio é tão sem graça que eu juro que tive que rever ele 3 vezes antes de realmente arrumar alguma coisa pra falar sobre ele, porque ele é tão sensacional e estranhamente parece que sabe que o episódio é ruim. Por isso eu fizeram uma integração que eu não entendi o porquê até hoje. O episódio tem meio que 3 roteiros ao mesmo tempo. Eu falei, eu prefiro American Dad, Simpsons, Family Guy. Mas eu sei que tem episódios extremamente bostas em todo. Eu gosto, mas umas comédias mais pesadinhas. Uma Family Guy, American Dad, eu sou de Park, enfim. Mas eu preciso falar, esse episódio eu não vi, mas parece ser uma tremenda de que eu acabei de fazer no banheiro. Nem, né? E nenhum deles é feito direito. O primeiro sendo sobre a quebra de quarta parede com um bilionário chinês comprando o desenho de Seth MacFarlane. Aí tem um segundo enredo genérico de Stansky sendo aniversário de casamento dele e da Francine, a sua esposa. E o terceiro enredo sem sentido é sobre o bilionário ficando um desenho animado e não fazendo nada. É uma perca de tempo. Nada de verdade acontece nesse episódio e faz ele parecer apenas algo que ninguém queria fazer. E vocês acham que eu estou simplificando? Eu não estou. O episódio é simples e estúpido assim mesmo. O lance é que, no final do dia, eu sinto que os escritores sabiam que era um episódio ruim. Talvez eles estejam apenas fazendo uma piada com o fato de que empresas grandes compram mídias e façam tal mídia ruim. Eu não sei. E esse é o problema. Quando um episódio é tão ruim, você não tem a menor ideia se eles fizeram de propósito ou não. E de qualquer jeito, fazer a piada com algo tira o fato de que esse algo continua ruim. E você tem um episódio que você não quer ver porque nada faz sentido ou importa, como uma torta. Ali está a porta. E se você não se inscrever, você é um idiota. Yeah! Está a porta. E se você não se inscrever, você é um idiota. Yeah! E eu tô só. E a chuva tá sorta. Sei lá, não sei rimar, não consegui. Realmente, viu, escutaram, homem. Se não se inscrever, você é idiota. Então se inscreve agora. Os Simpsons, Dia da Independência, tem uma ideia de Homer. Uma era do desenho Os Simpsons que os fãs odeiam pensar sobre. A era de Jerkass Homer.
ou Homer babaca. Essa é a era do desenho, onde o Homer só causa mal para todos e os outros têm que lidar, mesmo que a culpa seja do Homer. É meio que o Homer virando um Patrick, causando mal porque ele quer. Essa era é tão famosa que o próprio desenho já fez referências a esse termo. Jerk as Homer é real. E esse episódio é o melhor exemplo disso. Esse episódio é meio que uma capa. Nossa Senhora. Mas tem uma piada que é 1000 vezes melhor. Aí vai falar do episódio. Mas falando da era do Homer babaca, tem uma coisa que eu tô no episódio que é extremamente horrível do Homer babaca. No caso, ele tipo sonhando, o Homer sonhando, tipo, matando o avô, e ele acorda e fala, nossa, eu tive o melhor sonho na minha vida. Matar seu pai. É complicado, gente. É complicado. Só do tempo do início dos anos 2000, porque ele tem grande parte de seu enredo focado em algo que aconteceu na época, e só na época. A reação de todos ao episódio de Star Wars, A Ameaça Fantasma. Esse ódio ao filme faz com que os dois irmãos vão para o rancho do criador de Star Wars. Ameaça Fantasma, eu não conto a Ameaça Fantasma. Tipo, eu não sou muito fã de Star Wars. Eu não sou muito fã de Star Wars, mas... eu sei, no caso que eu conheço Darth Vader, que eu conheço todos os personagens, não todos, mas os principais. Até hoje eu nunca vi a trilogia por completa, mas vi já um resumo da Ameaça Fantasma e não achei tão ruim quando penso, mas é isso. Wars, é o Cosmic Wars. E de fundo, bem de fundo, o Homer e a Marge começam a beber vinhos e ficam bêbados. É algo fofinho e algo bem raro que os dois realmente façam coisas juntas que gostem. Agora que eu falei isso, vocês devem estar se perguntando, como diabos isso é considerado um episódio ruim? Bom, o que rola depois que faz esse episódio fazer o Homer ser a pior versão de si mesmo de todos os tempos? E eu não estou falando só isso porque eu estou exagerando para fazer o vídeo mais interessante, porque não tenho personalidade suficiente para manter sua atenção. O episódio continua com o Homer indo para o Oktoberfest, um evento cheio de cervejas e outras bebidas. E por isso, o Homer e a Marge bebem pra caramba e o Homer acaba se metendo em um acidente. É um acidente sério a propósito. Ele vira o carro de cabeça pra baixo. Então, ao invés do Homer tomar a culpa por ter colocado a vida do seu amor em risco, ele culpa ela. Simples assim, fazendo a Marge ter que ir para o Alcoólatra Anônimos. O Homer acaba não aprendendo nada no final do episódio. E não, os dois chorando bonitinho no final não faz com que o Homer fez, fique tranquilo. E sim, eu sei que tem episódios piores. Tipo aquele onde o Homer faz com que o seu pai perca os rins e se recusa a doar um por mês. Eu vi esse episódio, mas era uma criança burra, não entendia. Sim, eu vi o episódio Simpsons quando eu era criança. O povo não sabe aqui na minha cidade, o povo não sabe que Simpsons não é um desenho infantil. Mas esse episódio do Homer é complicado. É complicado. Mesma coisa. Com o passar do tempo, Homer Simpsons é uma das séries mais longas de todos os tempos. E às vezes a longura faz episódio falar que tem uma fase merda. Que no caso essa merda né? Mesmo que seja, tipo, a culpa dele. Mas pra mim, o que fez esse episódio ser tão ruim é que o Homer sempre foi um cara fiel. Ele nunca traiu a Marge, por mais que tenha oportunidades, e nunca casou mal pra ela de propósito. Dizer que tudo vai ficar bem, mesmo que o Homer seja um alcoólatra e a Marge tendo sido punida pelo erro dele, é incrivelmente de mau gosto. É um episódio terrível. Com certeza, tipo, já teve uns 3 episódios de Simpsons que simplesmente o Homer tinha toda a oportunidade pra trair e não traiu. O Homer, ele é o marido amoroso. Não é tipo o Peter Griffin, que ele tá pouco se lixando pra mulher dele. Não, o Homer realmente gosta da Marge. E fazer isso é algo extremamente mau gosto e vai lançar um trovão daqui a pouco. Mostra o lado ruim do Homer de um modo que eu não vi outro episódio fazer. O lance aqui comparar outro personagem é meio que ok, comparado ao que o Family Guy fez. Vida de Brian, Family Guy. Sim, Family Guy era um desenho bom. Eu sei que ele é famoso por ser odiado por todo mundo, como o criador de Ren Stimpy, criador de South Park, os produtores de Simpsons, mas pelo menos pra mim, esse desenho tinha sim um charme. E sempre teve... Eu gosto de Family Guy. Eu sei que vou se massacrar, mas eu gosto de Family Guy. Family Guy é bom. Family Guy é bom. Family Guy é bom. Eu sei que não é um desenho que todo mundo gosta, é um desenho que muita gente odeia, mas... de novo, é uma comédia adulta. É uma comédia pra ser sarcástica, entendeu? Como eu falei no começo do vídeo. Mas Family Guy é bom sim, tipo, muita gente não gosta, eu entendo porque não gosta, porque realmente não é algo tão, às vezes você não pode gostar de coisas tão pesadas, mas pra mim, enfim. Bem, eu não vi Family Guy diretamente, eu vejo pelo canal o canal É Bom Ser Curioso. Mas eu acho que a Family Guy tá basicamente com absurdo, e Family Guy, Simpsons, South Park,
foi American Dad, são animações que jamais, em hipótese nenhuma, deve ser levada a sério. Isso é pura comédia. Coloca na sua cabeça. É isso. Episódios e momentos que realmente me fizeram rir. É um tipo de desenho que sabia que era um desenho, então as piadas absurdas desse sentido, por mais que não seja o copo de café pra todo mundo, ainda tem seu carisma. E também, claro, ele é o desenho perfeito para servir de fundo para alguém com TDAH na hora de fazer qualquer coisa. Pra mim, esse desenho sempre serviu de conforto, com as primeiras temporadas meio que de um desenho simples o suficiente, mas interessante o suficiente pra ficar de trás quando estou fazendo alguma coisa sem graça. Em Malbuda, Portugal. Por favor, fale comigo em português. Quer ver como eu fiz esse vídeo de Temporadas meio que de um desenho simples o suficiente, mas interessante o suficiente pra ficar de trás quando estou fazendo alguma coisa sem graça. Aí, a Family Guy, eu assisto às vezes Family Guy, os resumos, sei lá, quando eu tô fazendo outras coisas, sabe? Tô fazendo trabalho, é isso. Ah, vocês também têm um desenho assim? Hã? Pois eu tenho. De qualquer jeito, o Family Guy já passou de sua época de ouro. Isso não tem como discordar. Eu não sei se o desenho já teve uma, mas claramente não é agora. E um dos jeitos que o desenho arrumou de fazer o desenho tentar continuar relevante é matar um dos personagens principais. Eles mataram o Brian no episódio e o substituíram quase que imediatamente. É tão desesperado que dá raiva. Pra quem não sabe, o criador do desenho, Seth MacFarlane, meio que não tem nada a ver com o desenho, a não ser fazer a voz de muitos personagens no desenho, incluindo Peter, Stewie e o próprio Brian. Ele também faz a voz do Roger e Stan de American Dad. Eu posso não curtir seus filmes, mas caramba, o cara tem talento. De qualquer jeito, tem algo que faz o Brian diferente de todos esses outros personagens. Meio que o Brian era pra ser o criador do desenho se colocando no desenho. Tanto que a voz do Brian é apenas a voz do Seth, sem mudanças. Sério, saca só. Eu falei que é tão trovão grande, mas... o Brian, ele de fato é um personagem muito bom, mas nem, né? Of Paris. Isn't that what they say? My father used to buy me old radio dramas from the 40s and 50s. Por isso, ele matando o Brian é exatamente Mas cartoonizando, eu não vejo coisas legendadas, eu vejo dubladas. Então isso não importa nada pra mim, mas tá ok. o criador dizendo que não quer mais nada com o desenho. O que eu acho justo, não é? Ele passou a vida toda fazendo uma coisa e não quer fazer mais. Mas o jeito que executaram isso foi tão ruim. Primeiro que ele morre num episódio normal. Ou seja, não tem nada de especial no episódio. Então parece que eles não tinham material suficiente pra fazer a morte dele e fazer um episódio realmente bom. Tanto que, assim que ele morre, ele é imediatamente substituído por outro cão, sem drama nenhum. É como se o próprio episódio não soubesse se ele queria fazer algo sério ou não. Mano, no segundo que ele morre, na cena que era pra ser super triste, tem uma piada. Eu não me importo se queriam fazer um episódio engraçado, mas pelo amor de tudo que é Ben 10, se decide se quer fazer algo engraçado ou algo sério. Ficar trocando de um pro outro é só super amador. É tão estúpido e mal feito que realmente parece que não só estavam com raiva e não queriam mais fazer Literalmente não teve impacto nenhum, mas tá ok. desenho, como propositalmente estavam tirando sarro do personagem. Esse pra mim é o pior que o desenho já fez desde sempre, e eu acho que vai ser difícil fazer pior. Ele meio que é um cuspe na cara dos fãs. Vale lembrar que ele não morreu de verdade e voltou à vida 2 episódios depois. E eu não me importo muito que o Seth disse, é porque a gente queria dizer que pessoas podem morrer a qualquer momento e blá 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 blá. Não, é uma desculpa estúpida. E parabéns a todos que fizeram a tatuagem dando adeus ao Brian. Me perguntam onde esse pessoal tá hoje em dia. O que eu tava falando? Ah, é. Dos membros. Obrigado. Bob Esponja, preso nos espremedores. Eu sei que vocês vão se identificar quando eu digo que existe aquele tipo de episódio tão ridículo e de mau gosto que te faz genuinamente com raiva de um personagem fictício. Porque esses são... Pedro, mas a palavra secreta não era só no final dos vídeos? Por que não teve palavra secreta nas últimas 2 semanas? Então, pra você ver se vocês prestam atenção realmente nos vídeos. A palavra secreta desse vídeo é pai americano. Sou eu, um cara que fica tão relacionado a desenhos que qualquer coisa... Ah, meu Deus, é silêncio. O cara ama o Bob Esponja. Então eu imagino que esse episódio seria uma merda pra caramba, né? aborrece. Poderia ser um médico. E eu vou dizer, além do mais, que eu estava com raiva quando era criança desse episódio, que me deu tanto ódio quando eu vi pela primeira vez, que eu tive que parar de ver o episódio. É sério, desde que eu vi esse episódio pela primeira vez, ele me marcou tanto de um jeito negativo, que eu não consegui ver ele de novo por muito tempo. Toda vez que ele passava na TV, eu desligava a TV. 13 anos atrás. Você tá ficando velho. 10 anos atrás, foi 2013. Minecraft vai fazer 13 anos. Ele conta a história de como Bob Esponja usa um esfregador de roupas para poder se enxugar e escorrega em um sabonete e o fazendo ficar preso. Até aí é um episódio fofinho, porque Bob Esponja sempre é, mas tudo vai ladeira abaixo quando o psicopata da Feira do Biquíni aparece. Vale lembrar que esse é o mesmo Patrick que torturou o Lula Molusco por dinheiro e quase matou Bob Esponja e metade da Feira do Biquíni por diversão. Nickelodeon, ensinando crianças a serem psicopatas desde 1979. Ele tenta ajudar o Bob Esponja fazendo uma coisa super sensata de colocar cola super forte o fazendo ficar preso para sempre. Ou até o fim do episódio, porque é um desenho.
sozinho. Mas continuou destruindo o dia de Bob Esponja por absolutamente nenhuma razão. E tudo vai de mal a pior quando a vida de Bob Esponja é destruída por causa do Patrick. E depois, ao invés de Bob Esponja se livrar desse bagulho, o Patrick leva ele pra um parque de diversões onde Bob não consegue fazer nada, inclusive se machuca feio em um dos jogos. De novo, por causa do Patrick. Depois disso tudo, ele ainda insiste em ajudar o Bob Esponja, que claramente está cheio das de Patrick, então grita com o Patrick, justamente reclamando do fato que aparentemente sua vida foi destruída porque o Patrick foi idiota. E se isso não for o suficiente pra te deixar com raiva, todos ficam do lado do Patrick. Eles falam mal do Bob como se a raiva que Bob sentiu fosse injustificada e fazem o Bob se sentir mal, mesmo que o Patrick tenha feito tudo de mal no episódio. Patrick, nessa época, vai fazer uma coisa, vai parar tanto. Tipo, sério, eu odeio o Patrick dessa época. O Patrick no começo era foda, mas nessa época o desenho era dose. Era muita dose aguentar o Patrick, pelo amor de Deus. Eu era daquele tipo de criança estúpida que achava que tudo que estava errado era culpa minha e não do produto. Então, quando eu ficava meio que fugindo desse episódio, eu sempre achei que o problema era eu e que nada era porque o episódio em si era ruim. Mas mesmo assim, eu continuei desviando desse episódio como se fosse a peste negra. Mas tem uma coisa nesse episódio que sempre me deixou meio desconfortável. Eu não estou me referindo apenas como me deixou com raiva. Vem cá perto. Eu acho que o Patrick faz isso de propósito. Como se ele realmente não gostasse do Bob Esponja aí da fenda do biquíni e está fazendo todos esses atos ruins com o disfarce de ser um acidente só pra ele continuar sendo uma pessoa ruim. Não é estranho que ele começou a agir desse jeito depois de certa temporada? Como se alguém tivesse começando a escrever ele desse jeito de propósito. Talvez esse episódio seja apenas uma peça no quebra-cabeças que o Patrick é um sociopata? Porque assim... Pior que o Patrick parece mesmo. Pare. Esse eu concordo completamente com essa questão, concordo completamente com o que eu tô dizendo. Falaremos mais desse debate depois. Se você conecta todas as peças, você tem um personagem profundo, mostrando que os episódios de Bob Esponja não ficaram ruins com o tempo, mas que a gente estava olhando no lugar errado. Não era pra gente focar na esponja amarela, mas sim na estrela rosa que causa mal a todos por diversão. Eu acho que o Patrick é um sociopata perigoso e que ele deveria ficar na cadeia. Ou vocês sabem, um episódio só horrível mesmo. De qualquer jeito, eu tenho que ir no médico. 2 horas depois. E aí, como foi o médico? Muito bom, eu fui elogiado pelo médico. Ah, é? O que ele falou? Que eu sou um paciente.